Esposa, a diaconisa Delza, é uma alegria para nós, agradecer ao pastor Félix pelo convite. E a gente louva ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia então, só que nós vamos ler no capítulo 3 de Hebreus, do 1º até o 3º versículo. Então, Hebreus, capítulo 3, do 1 ao 3, em nome de Jesus. Diz assim: por isso, ele está falando sobre o fato de Jesus ter sido feito homem, vindo à terra, ter sofrido, dado a vida por nós, ter sido tentado, não foi pecado. E ele tem, então, poder, a gente pode dizer assim, tem moral, né, para nos ajudar nas nossas tentações. Aí ele fala por isso, né? Por isso, irmãos santos, participando da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo pastor da nossa confissão, sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido de digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, de estarmos aqui nessa noite, meu Deus. A intenção é de prestar um culto de louvor, de adoração, Senhor. Uma oportunidade também, Senhor, de um ajuntamento, no momento de comunhão, meu Pai. E um momento também de aprender, Senhor, da Tua palavra, que ela venha com força e poder sobre as nossas vidas. Nós temos uma semana pela frente, meu Pai, de trabalho, de lutas, ó Deus. Cada um vai sair daqui e vai para a sua casa, mas possamos ser edificados, ó Pai Santo, fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Por isso, fala comigo, fala com a Tua igreja, meu Deus, toma conta desse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nesse mês de setembro, aqui, uns cultos de domingos aqui, na igreja aqui em Vila Carolina, a pedido do pastor Félix, né, pastor? O pastor me passou aí um tema aí, né? Está trabalhando o assunto da lição 299, né? Eu vi lá o número lá, né? E o tema da lição é olhem para Cristo, a supremacia de Jesus apontado na carta aos Hebreus, né? E coube a mim aqui esse tema, a pessoa mais importante do mundo, com um texto básico aqui no capítulo 3 de Hebreus aqui. E é interessante estudar isso aqui, eu estava lendo lá a lição, lendo aqui, né? E analisando que o escritor aqui, o autor aqui da carta aos Hebreus aqui, no capítulo 3, ele vai mostrar aos irmãos daquela época, que Cristo é superior a Moisés, né? Eu fiquei pensando, né? Talvez hoje, para nós, isso parece tão óbvio, né? Se alguém perguntar para qualquer um, né? Cristo ou Moisés, né? Para os crentes, as pessoas da igreja, todo mundo vai dizer Jesus, né? Mas não era assim naquela época, né? Não era dessa forma, principalmente para os nossos irmãos judeus, né? A quem a carta era dirigida. O Evangelho de Cristo, quando a gente lê aqui, ele estava sendo pregado, e muitos daqueles que aceitaram a fé, com o tempo eles questionavam: será que Moisés não é mais importante do que Jesus? Havia talvez esse questionamento ali, né? Com esse pensamento, muitos daqueles que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida, estavam esfriando na fé. Sabe, com o tempo, pensando, talvez influenciado por outros, e eles estavam voltando às práticas judaicas, né, de culto, deixando esse caminho, né? Isso faz com que o autor da carta aos Hebreus, então, ele faz essa comparação entre Cristo e Moisés. E a intenção é mostrar o quanto Jesus, o quanto Cristo é fundamental para nós.
Ele faz questão de mostrar isso aqui. Preste atenção, queridos. Todos nós, seres humanos, nós temos os nossos sonhos, não é? E sonhos para a nossa vida aqui e sonhos para a nossa vida futura, pós-morte também, né? Principalmente o crente, ele tem muito isso, né? Nós temos sonhos aqui que são sonhos legais, justos, bons. Nós temos sonhos, às vezes, de fazer uma boa escola, sonho para os nossos filhos, deles fazer uma boa escola. Não temos, né? Queremos ver os nossos filhos formados, né? Nós temos sonhos de arrumar uma namorada, casar, um namorado. Não é assim, queridos? Todos nós pensamos assim. Nós temos sonhos de ter um dia uma casa própria, não é? Quem que não tem esse sonho? Quando a gente alcança, a gente fica tão feliz. Às vezes tem um sonho de ter um carro, né? É um sonho, você vai lutar para aquilo, vai trabalhar para aquilo ali, né? Mas também nós temos sonhos de sermos assim um bom cristão. Não é? A gente lê a palavra de Deus, vai aprendendo dela assim. E a gente sonha com uma igreja assim, uma igreja maravilhosa, uma igreja sadia, né? Eu tenho certeza que o pastor Félix dá um sonho, pastor, assim, de falar assim, né? Um dia, vamos mudar aqui que está pequeno, né? Está apertado, né? Vamos para um local grande, não é assim, Walter? Fala assim, eu quero um local grande, eu quero um local espaçoso, eu quero encher de gente, né? É um sonho que nós temos, uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja gostosa, né? Uma igreja que você entra assim e se sinta bem, né? Uma igreja que esteja assim dentro dos propósitos de Deus. É um sonho nosso, em todos os lugares, todos os momentos. Queremos ser pessoas assim de oração. A gente lê na palavra de Deus e vê a importância de nós sermos pessoas de oração. Pessoas que têm assim um relacionamento mais íntimo com Deus. Pessoas que tenham intimidade com a palavra de Deus, sabe? Não é conhecer a Bíblia apenas na igreja, né, nas pregações. Não, é em casa, né? Ler a palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus, né? Sonhos de sermos assim mais fiéis ao Senhor, né? Mais dedicado a Deus, sabe? O que o Senhor quer de mim, né? Procurar servir ao Senhor. Pessoas assim bem avivadas, proclamadoras, né? A gente está falando muito esses tempos agora, a Igreja Adventista da Promessa está lutando aí para pôr a igreja no eixo aí, ser uma igreja missional, né? Isso é uma coisa verdadeira, né? Às vezes a gente fala, mas a gente não sai daqui das quatro paredes, né? Precisamos começar a ser uma igreja missional. É um sonho que a gente tem, né? E são os nossos desafios como crentes, né? Um outro grande desafio que eu marquei aqui também é chegarmos à maturidade espiritual. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, a varão perfeito, né? Ele diz aqui em Efésios 4:3, ele diz assim, até que todos nós, né, chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o que ele fala, né? É um sonho nosso, não é? É um desafio nosso, chegar aqui, dessa forma aqui, né? A gente tem um sonho assim muito grande, adventista. Nós somos adventistas, a gente crê na volta de Jesus, não é? A gente crê na volta de Jesus. A gente sonha de um dia morar eternamente com Cristo, não é verdade? A gente não é crente só porque está doente, quer ser curado, porque está desempregado, quer um emprego. Não, isso é consequência, né? Isso aí, a gente quer morar com Jesus eternamente. Um dia esse céu vai romper e ele vai aparecer e ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. E é um grande sonho nós sermos esse bendito do Pai, né? E nós subimos com Ele. É um sonho nosso aqui. Mas aí cabe um questionamento. Quando a gente fala em tudo isso, nesses sonhos que a gente tem,
e a gente fala disso que o autor dos Hebreus está dizendo, eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Parece fácil, né, responder isso, mas não é fácil. Parar e pensar assim, quem é Jesus para você? Você sabia que a sua vida aqui na terra e a sua vida no porvir depende da resposta que você der a isso? Parar e pensar nisso aí. Quem é Jesus para você? A gente fala com facilidade de Jesus, mas quem é Jesus? O autor aos Hebreus aqui, ele nos mostra que Jesus tem uma posição assim superior a Moisés, né? Ou a qualquer outra personalidade, né, no mundo. Não tem ninguém maior que Jesus. Ele mostra isso aqui, né? Aqui no primeiro versículo do capítulo 3, é interessante ele dizer assim, olha, ele fala por isso, ele falando de Jesus, né, explicando de Jesus, aí ele fala, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Olha o que ele diz aqui, olha. Preste atenção nisso, queridos. Isso aqui é importante. Ele fala, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Observe o que ele pede aqui. Considerai Jesus, apóstolo e sumo pastor. Considerar é pensar. Considerar aqui é refletir. Jesus, quem é Jesus para mim? Considerar aqui é dar atenção para isso aqui, sabe? Jesus não é um nome assim como fosse um amuleto, sabe? Que a gente carrega e fala o nome dele. Não. Jesus é um ser, uma pessoa. Sabe? É o nosso Senhor que manda em nós. É o nosso Salvador. Esse é Jesus. Então ele fala, considerai aquele que foi enviado, uma missão, saiu da sua glória, veio, se fez homem, e deu a sua vida por muitos, deu a vida por mim, por você, e Jesus veio para escancarar a porta aí, e nos dar acesso ao Pai. Esse é Jesus. Então, querido, nós precisamos considerar isso, a Bíblia está falando isso, considerai. Jesus tem uma posição assim superior a qualquer ser desse mundo. Não tem ninguém mais importante do que Jesus, não tem. E ele fala, considerai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E a gente percebe aqui nos escritos aqui do livro de Hebreus aqui, que Jesus, ele é superior em honra, né? O que é honrar? Honrar é destacar. Se pega alguém, eu vou honrar alguém, eu pego aquela pessoa e tiro daquele meio aqui e vou honrar ela. No meio da humanidade, de todos os seres humanos, Jesus é honrado, Jesus é diferente, sabe? Honrar é dar o devido valor a alguém. Quando a gente honra alguém, a gente dá o devido valor a ele, né? Honrar esse sentimento de dignidade, de boa reputação. E a gente destaca em tudo isso Jesus. Ele é diferente de qualquer ser que já existiu nesse mundo aqui. No versículo 2 e 3 aqui, ele diz assim, pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés também foi fiel, né? Jesus foi fiel, Moisés também foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como uma pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Moisés serviu a casa de Deus, mas a casa é de Deus, né? Não foi Moisés que construiu, né? Moisés foi fiel a Deus, o próprio Deus honrou a ele, mas a sua honra não é maior do que a honra de Jesus, né? Então ele mostra que no versículo 5 e 6, ele diz assim, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Ele estava falando na casa, que é casa de Deus, daquilo que ia acontecer. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa,
A qual casa somos nós, se tão somente conservávamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Que casa é essa? Somos nós, queridos. A igreja do Senhor, sabe? Essa casa foi construída por Deus. Jesus faz parte disso. Moisés cuidou disso, mas Jesus, ele é o construtor da casa. Essa casa que somos nós, a igreja, a família de Deus. Jesus é o edificador da casa, da igreja, a cabeça da igreja, o dono da igreja. A igreja não tem homem que é dono. Nem foi Moisés, nem homem nenhum. O dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja é dele. Então, queridos, Jesus precisa ser honrado como tal. Destaca ele é diferente, não tem ninguém igual a ele. Esse é Jesus. Jesus também é superior em cuidado, né? O escritor aos Hebreus aqui diz que ele é o sumo sacerdote. Lá no versículo 26 do capítulo 7 de Hebreus, ele fala assim, olha que coisa bonita, ele diz aqui. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é o grande sacerdote que nós precisamos dele. Ele diz assim, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele não tem falha, ele foi separado dos pecadores e ele foi elevado acima dos céus. Esse é Jesus. Que homem foi feito isso? Nenhum. Esse é Jesus, o grande sacerdote que nós necessitamos. Então ele é esse construtor da casa, ele é que edifica, ele é que sustenta, ele é que protege, ele é que promete, e ele promete assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com a gente. Olha aqui, ele faz a casa, ele sustenta a casa, ele protege a casa, que somos nós, que é a igreja do Senhor. E ele ainda promete para nós, vou estar com vocês aí, até a consumação do século. Quem é Jesus para você? Eu peguei um texto aqui, porque como eu falei aqui no início, a sua vida, querida irmã, querido irmão, a sua vida depende da resposta que você der a isso. A sua vida aqui na terra, a sua vida lá no porvir, ele depende. Como que você vai responder isso aqui? Sua vida vai ser afetada por isso, pela resposta que você der. Aí pergunta para o apóstolo Paulo, quem é Jesus para você? Apóstolo Paulo, quem é Jesus? Aí Paulo dá a resposta, aqui em Colossenses 1, versículo 15 e 20, ele fala assim, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabe o que ele está falando? Ele fala, Jesus é Deus. Olha que coisa bonita que ele fala aqui, Jesus é Deus. Jesus é o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam trono, denominações, principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo está dizendo, ele é Deus, ele é criador. Olha que coisa. Jesus é Deus, Jesus é o criador de todas as coisas. Paulo continua, ele fala assim, e Jesus é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então ele está dizendo assim, ele é Deus, ele é o Criador e ele é o mantenedor de todas as coisas. Esse é Jesus. Quem é Jesus? E Paulo continua. Jesus é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, é o princípio dos primogênitos dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse. Ele mesmo diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele é Deus, ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Paulo ainda continua, ainda fala assim, e que, havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Paulo está dizendo assim, ele é o reconciliador, ele é o salvador das nossas vidas. Quem é Jesus para você? Olha que Paulo fala aqui.
Jesus pode fazer muito, mas muito por nós, queridos. Jesus faz o que ninguém pode fazer. Eu anotei 4 coisas aqui, ó. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados, amém? Só Jesus. Não tem ninguém que pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos dar um propósito de vida. É em Jesus que é a verdade, o caminho e a vida. Só nele e nessa esperança gloriosa que o apóstolo Paulo chama, essa bendita esperança como âncora da alma, que é a volta dele, e é viver eternamente com ele. Você tem um propósito de vida, viver para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar paz. Paz num coração atribulado, num coração que está apertadinho, num coração que às vezes está sofrendo, num coração que está angustiado. Ninguém pode dar paz, somente Jesus. O profeta fala, olha para ele e você terá paz. Se apegue com ele. Só Jesus pode nos dar poder para viver uma vida abundante. Independente da circunstância. As circunstâncias são ruins. O mundo está no maligno. As coisas não são boas. Mas você não está em crise olhando para essa circunstância. Você está em Cristo. Você olha para Jesus. Você glorifica Jesus. Então, queridos, Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida. Amém, queridos? Ele é. Então, não troque por nada. Pense nele, fale com ele. Tenha um relacionamento com ele diário. Deixa ele viver no teu coração, na tua mente, na tua vontade, que a tua vontade seja uma vontade santificada. Os desejos bons, pensamentos bons. Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida, queridos. Não abandone ele nunca, não. Se apegue com ele, fique com ele. Acorda com ele, anda com ele, dorme com ele. Cara, Jesus fica comigo. Lembra daqueles discípulos de Emaús? Senhor, fica comigo. Fica na minha casa. Fica lá no meu trabalho. Me acompanhe. Vamos ter sempre um propósito da nossa vida, servir ao Senhor. Se curve a Ele, sirva a Ele, segue a Ele, acompanhe a palavra dEle. Não permita que a incredulidade afaste você de Jesus. Permita que dúvida venha na sua mente e no seu coração. Mas quando você dobrar o seu joelho, fale com Deus, acrescenta a minha fé, Senhor. Acrescenta a minha fé. Sinta a alegria, sinta o seu coração arder com a presença do Senhor. Tenha prazer em Jesus, junto com Ele. Paulo diz assim na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele fala assim, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e tudo é para Ele. Glórias a Deus, por Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos ter uma oportunidade agora muito boa de falar com Ele, de conversar com Jesus. Jesus é a pessoa mais importante no mundo. Jesus é a pessoa mais importante para mim e para você. Se for necessário, fala para Ele, Senhor, me perdoa. Eu pensava diferente. Mas se agarre com Ele agora, queridos. Ele pode fazer muito na sua vida. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Senhor, foi dado ao Senhor um tema, meu Pai, que nos mostra, nos enriquece, meu Pai Santo, em mostrar o valor de Jesus. Senhor, tenha misericórdia, que a nossa mente, o nosso coração, ele esteja voltado a Ti, Pai Santo. Que nós possamos considerar isso, meu Pai. A Tua palavra fala, considerai.
Pensar nisso, Senhor, refletir nisso, meu Pai. Jesus Cristo. Jesus na nossa vida. Jesus como Senhor, como Salvador. Jesus que nos constituiu, que nos chamou. Jesus que deixa uma promessa gloriosa para nós. Jesus que nos dá força para viver. Jesus que enviou o Espírito Santo, que habita em nós, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, teremos uma semana pela frente. Que a gente considere, Senhor, cada dia, Pai, quem é Jesus para nós. E o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esses momentos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Querida, esse Jesus maravilhoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, ele tem um poder curador tremendo. Ele tem um poder transformador. Ele me pega água comum, água de lavar chão, água que você bebe, água que você toma banho, e ele transforma num vinho maravilhoso. Como quem diz para mim e para você, eu posso transformar qualquer situação. Se a tua situação não está boa, se você confiar, eu posso mudar essa tua história. E se você tem uma situação difícil essa semana, e se você crê nesse poder de Deus, Ele pode fazer isso na tua vida, nós gostaríamos de orar por você aqui. Né? Não vamos embora para as nossas casas, levamos nossos problemas. Tem uma enfermidade, um problema também, quiser vir aqui à frente, gostaria de orar com você, pastor Félix também, pastor Gênesis também. Tem alguém que precisa?